O que é a misericórdia para você? Como você pode viver na sua vida essa dimensão da misericórdia? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, que bom ter a presença de cada um de vocês neste canal. Lembre-se também que temos o canal lá Padre Isaac Madureira, que estamos também falando sobre os santos. Tem vários vídeos que também estamos falando sobre crescimento espiritual, que estamos divulgando uma vez por semana esses vídeos e você pode conferir eles lá no canal. Bom, quero pegar com vocês a palavra em Lucas, capítulo 6, versículo 36 ao 38. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medires os outros, vós também sereis medido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus caros, aqui tem uma chave para que vocês possam encontrar a eternidade. A medida. Se vocês medirem as pessoas de uma maneira muito profunda e encontrarem o essencial nelas, Deus encontrará sempre o essencial em você, olhará sempre para isso e a consequência é a eternidade. Bom, vamos entrar nos detalhes de tudo isso. Primeiro eu queria falar sobre a misericórdia. O que eu vou falar aqui é uma síntese. Eu tenho 2 vídeos no canal que falam sobre essa dimensão da misericórdia. Tem como título lá Clima de Misericórdia. Pego ali, sobretudo, um grande espiritual, um homem espiritual, que é o Thomas Merton, e trabalho com um texto dele no sentido de dando exemplo, uma coisa bem mais concreta. Isso facilita para o entendimento e você vai poder aprofundar. Bom, vamos voltar aqui e entender um pouquinho sobre essa dinâmica da misericórdia. Geralmente, a misericórdia ela é associada à dimensão da miséria. E miséria lembra o quê? Pecado. Então, o que geralmente a gente pensa quando falamos em misericórdia? É que nós devemos perceber ou olhar para esses pecados que estão na vida do outro, mas é como que a gente pudesse deixar eles de lado. Não deixar que essa coisa que pecou contra ti, o que fez de errado, possa ser levado em conta. Percebam que muitas vezes quando a gente vai fazer o ato penitencial, a gente trabalha muito essa dinâmica, que o Senhor pudesse não ficar olhando para os nossos pecados, não parasse nisso, mas realmente pudesse apagar. Mas como vocês sabem, é muito difícil apagar. Apagar o quê? Apagar aquilo que os outros fizeram contra nós. Apagar o pecado que aconteceu. Mas o Thomas Merton ele vai dar uma outra perspectiva. Que perspectiva é essa? É a perspectiva que podemos ir além disso. Primeiro, porque nós não devemos parar no pecado, porque o pecado é a dimensão da morte. Quando nós falamos assim que a gente deve esquecer o pecado, para você esquecer algo, você precisa olhar para aquilo. É como para você deixar aquilo de lado, você precisa olhar e colocar aquilo de lado. Mas a dimensão não é essa. É quando você vai direto naquilo que é essencial no outro. O que é essencial do outro? Todos nós somos filhos de Deus. Olhamos a filiação. É como um pai. Um pai olha o que? O filho. Depois ele olha outras coisas. Tem os pecados, as coisas boas, maravilhosas que o filho faz, os erros. Mas ele não olha aquilo por primeiro. Ele vai direto na filiação. É como nós olhamos o outro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz, seja coisas boas ou seja pecado. Quando nós fazemos isso, o nosso carisma nos convida a fazer isso, o pobre e o rico são iguais. São iguais por quê? Porque são eles, diante de Deus, a mesma coisa, são filhos do Pai. O primeiro que chegou na comunidade e o último que chegou na comunidade são iguais, porque eles são o mesmo perante o Pai.
E quando eu olho nessa dinâmica, todas as pessoas elas adquirem essa uniformidade perante o olhar do Pai. Você vai perceber que quando se olha alguém que precisa, então vem alguém que te pede algo na rua, que te pede uma doação, e você olha aquela pessoa, vê as feridas assim superficial, parece, e você vê uma pessoa sofrendo. Aí você não fica, se você ficar perguntando, é drogada? Ah, esse pecado está na prostituição, está não sei o que, está fazendo isso aqui de errado. Sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer nada por essa pessoa. Muito provável. Mas se você olhar a pessoa, você vai fazer. Sabe o que acontece quando a gente começa a olhar a pessoa? É que, em geral, nós criamos com este olhar uma força que cria vida. E essa vida expulsa o pecado. Essa é a experiência que nós fazemos com a evangelização. Nós vamos às garotas de programa. Ok, elas são terríveis em diversos aspectos. É a prostituição, as palavras vulgares, adultério que elas cometem quase diariamente com aquilo que elas vão levando e fazendo programa com pessoas casadas. Tem uma série de problemas. Tem uma série de... Você acha que eu vou lá falar para ela qual é o pecado dela? Você acha que ela não sabe? Mas quando, por exemplo, naquela evangelização lá, aqui no interior de São Paulo, um dos missionários abraçou aquela pessoa, ela começou a encontrar o paraíso. Quando aquela pessoa, aquele missionário, perguntou para ela como ela estava, abriu-se o paraíso dentro dela. Ela percebeu que ela era importante por aquilo que ela é e não pelo corpo que ela pode dar aos outros. Entende? Quando nós olhamos para uma pessoa e olhamos para aquela pessoa que sofre, porque a pessoa que esperneia, que nos xinga, que nos maltrata, que é grosseira, provavelmente tem um filho de Deus sofrendo ali dentro. Tem uma pessoa... É que eu não posso adiantar para vocês, porque eu quero que vocês vão lá no canal, mas tem várias histórias de santos que eles fazem isso, vários santos que fazem isso, e vocês vão percebendo como é a força disso na nossa família, porque muitas vezes todos nós criticamos aquele irmão da nossa família que está fazendo as coisas erradas, ele está mesmo, está fazendo pecado, está fazendo as coisas, não é não ver o pecado, mas é ver primeiro a filiação. E aí quando de repente você acolhe aquela pessoa, você percebe uma força que faz a pessoa sair do pecado. Essa é a diferença. Assim, misericórdia é uma força que traz a vida. Assim, a misericórdia tem um poder incalculável, não de não enxergar o pecado, mas de destruir o pecado na sua essência. Porque quando a pessoa reconhece-se filho de Deus, não há mais lugar para o pecado. Isso também conosco, quando nós não suportamos mais os nossos erros, as nossas falhas, falta-nos reconhecer o amor, da qual nos configurou, está dentro de nós e que pode nos dar novamente a vida. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.